A LINDB em 2018 foi modificada para incluir normas do direito público. O objetivo da inclusão é dar maior segurança e previsibilidade ao direito e, consequentemente, diminuir a discricionariedade dos agentes públicos. Assim, podemos dizer que os artigos 20 a 30 estão mais relacionados ao direito administrativo, financeiro, orçamento e tributário do que com o direito civil. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Episódio 3, o Direito Público. O artigo 20 nos diz que para proferir uma decisão deve-se considerar as consequências práticas da decisão além da necessidade de motivação da medida ou invalidação. Artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Anulação de atos, contratos e normas administrativas. Parece com o artigo anterior, o julgador deverá indicar as consequências jurídicas e administrativas da decisão que anular um ato, contrato, ajuste, processos ou norma administrativa. Ainda, a decisão não poderá onerar sujeitos de forma excessiva. Artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Normas de gestão pública. Veja que nesse artigo temos a preocupação com que as decisões levem em consideração as dificuldades reais nas circunstâncias práticas no caso de alguma regra de gestão pública foi descumprida. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1º. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Em certa medida esse trecho da lei foi bastante criticado, pois poderia servir de muleta para gestores mal intencionados. Novas interpretações e orientações. Para novas orientações em conteúdo indeterminado deve-se prever um regime de transição de forma a fazer cumprir o direito de modo mais equânime e eficiente. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente sem prejuízo aos interesses gerais. Perceba que a ideia é proteger o interessado de surpresas desagradáveis, dando tempo hábil para adaptação à nova interpretação por orientação. Revisões. As revisões quanto à validade do ato deverão levar às orientações da época, confirmando mais uma vez a preocupação com a segurança jurídica. Artigo 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Termo de compromisso. O artigo 26 é bem criticado pelos órgãos de controle, pois a princípio autorizaria a autoridade administrativa, após manifestação do órgão jurídico, por exemplo a Procuradoria, a celebrar compromisso com particular que esteja realizando irregularidades. Artigo 26. Para eliminar irregularidade,
incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Compensação. O objetivo do artigo 27 é evitar que as partes sofrem prejuízos anormais ou aufiram benefícios indevidos devido às decisões dos processos. Assim abre a possibilidade de compensação, desde que devidamente motivada. Artigo 27. A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. Parágrafo 2º. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Responsabilidade dos agentes públicos. Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Independentemente disso, leve para a prova a literalidade do artigo. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir a série até aqui. Esperamos que ela tenha contribuído com os seus estudos. Assista agora a série com o direito constitucional esquematizado. Até a próxima.